Pessoal, então bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos resolver mais umas questõezinhas aqui de força elétrica para a gente poder avançar na nossa matéria e se preparar melhor para o vestibular, tá certo? Então vamos lá. Sem mais delongas, direto ao assunto. Duas pequenas esferas A e B, de mesmo diâmetro e inicialmente neutras, são atritadas entre si. Devido ao atrito, 5 vezes 10 a 12 elétrons passam da esfera A para a B. Então, a situação que está acontecendo aqui é a seguinte: você tem uma esferinha muito legal essa esferinha. Você tem uma esferinha A e uma esferinha B, e aí elétrons estão passando da esfera A para a esfera B. Então, como elétrons estão passando da esfera A para a esfera B, a esfera A está adquirindo uma carga negativa e a esfera B está adquirindo uma carga positiva, certo? Então tá, continuando. Devido ao atrito, 5 vezes 10 a 12 elétrons passam da esfera A para a esfera B, separando-as em seguida a uma distância de 8 centímetros. A força de interação elétrica entre elas tem intensidade em newtons de. Então tá. Então, como que a gente vai saber a carga que cada uma das esferas obteve? A esfera que ganhou 8 elétrons vai ficar com uma carga negativa de quanto? A quantidade de elétrons que passaram vezes a carga do elétron. Então, como é que é isso? Qual foi a quantidade de elétrons que passou? 5 vezes 10 elevado a 12 vezes a carga do elétron, que está aqui embaixo, né? Carga do elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, Q vai ficar igual a 5 vezes 1,6, 8, vezes 10 elevado a multiplicação de potências de 10, eu repito a base e somo os expoentes. Então 12 menos 19 menos 7. Então a minha esferinha A, que perdeu elétrons, vai ficar com uma carga positiva de 8 vezes 10 a menos 7 coulombs, e a minha esferinha B vai ficar com uma carga negativa de 8 vezes 10 a menos 7 coulombs. Sendo assim, o que vai acontecer quando elas forem colocadas a uma distância de 8 centímetros? Elas vão começar a se atrair, não é? Porque cargas de sinais opostos se atraem. Então, está aqui a minha esferinha A, está aqui a minha esferinha B, está aqui a minha distância de 8 centímetros e agora está aqui a minha força F
de atração, certo? Então pronto. E aí quanto que vale essa força? A gente sabe que F vai ser igual K vezes módulo de QA vezes módulo de QB, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Pronto. Então, quem é o K? É a constante eletrostática no meio, que é o vácuo, certo? Então K é 9 vezes 10 a 9, QA 8 vezes 10 elevado a menos 7, o QB também é 8 vezes 10 elevado a menos 7, e a nossa distânciazinha é de 8 centímetros, que é 8 vezes 10 a menos 2 metros, tudo isso elevado ao quadrado. Daqui, o que a gente já pode fazer? Esse 8 de cima multiplicado com esse 8 de cima vai dar 8 ao quadrado, que vai cortar com 8 ao quadrado de baixo. Então, resta o que pra gente? F vai ser igual a 9, que sobrou, vezes 10, elevado a 9 menos 7, 2, 2 menos 7 é menos 5, menos 5 com menos, menos 4, ou seja, menos 5 mais 4, 9 vezes 10 a menos 1 newtons. Fechou? Então, resposta é letra C, 9 vezes 10 a menos 1 newton. Certinho? Então, dá aquela olhadinha aí, respira e vamos para a próxima. Próxima questão. Nós sabemos que a força de interação elétrica entre dois objetos carregados é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância de separação entre eles. Se a força entre dois objetos carregados se mantém constante, mesmo quando a carga de cada objeto é reduzida à metade, então podemos concluir que, certo? O que a gente pode concluir? Que se a força se manteve igual, é porque foi mexida na distância, né? Eles mexeram no valor das cargas e aí mudou a força. E aí, para a força se manter igual, tiveram que mexer também na distância para poder a força permanecer igual. Então, o que acontece? Quando eu mexo na carga, quando eu multiplico a minha carga por um valor n, o que acontece com a minha força? A minha força fica multiplicada por esse n. Então, se eu multiplicar as minhas duas cargas por esse mesmo valor n, a minha força vai ficar multiplicada por esse n ao quadrado, certo? Então, se a minha força, se as minhas cargas foram multiplicadas, cada uma delas por 1 sobre 2, a minha força vai ser multiplicada por 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, a minha força vai ser multiplicada por 1 sobre 4. Então, o que eu tenho que fazer? Para que a força permaneça sendo F, eu tenho que fazer com que a minha força seja multiplicada por 4. O que eu preciso fazer com a distância para que a minha força seja multiplicada por 4?
gente sabe lá que quando a gente divide a distância no valor n, a força fica multiplicada por n ao quadrado. Não é isso? Então, se o meu n ao quadrado, dividir aqui, então, se o meu n ao quadrado é igual a 4, isso quer dizer que o meu n vai ser igual a 2. Então eu tenho que fazer o quê? Dividir a minha distância por 2. Certo, então vamos escrever isso aqui. Volta aqui. Dividindo d por 2, a força F fica multiplicada por 2 ao quadrado, ou seja, 4. Então o que eu tenho que fazer? Dividir a minha distância por 2. Então vamos olhar as respostas. A minha distância ser reduzida, ser dividida por 2, está na letra D de dado. Resposta então, letra D de dado. Certinho? Vamos para a próxima então, sem perder muito tempo. Olha aí. A distância entre o elétron e o próton no átomo de hidrogênio é da ordem de 10 a menos 12 metros. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 e a constante eletrostática do meio, 9 às 10 a nona, o módulo da força eletrostática entre o próton e o elétron é da ordem D. Então, é bem simples, né? Uma questão só de aplicar a fórmula de força, não tem nem muito o que explicar. F vai ser igual a K vezes Q vezes Q sobre D ao quadrado. Então K é 9 vezes 10 elevado a 9. O Q é 1,6 vezes 10 a menos 19. O outro Q também é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, que é de 10 a menos 12, certo? Então o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter 9 vezes 1,6 vezes 1,6, que vai dar 23,04 vezes 10 elevado a. Então a gente tem 9 menos 19 menos 10, menos 10 menos 19 menos 29, menos 29 com menos 24 é menos 29 mais 24. Então vai ficar menos 5. Só que, para passar para a notação científica, para eu saber qual é a ordem de grandeza, eu preciso que esse número aqui esteja entre 1 e 10, certo?
Então eu vou pegar essa vírgula e vou andar com ela para a esquerda aqui, ó. E aí eu vou ficar com 2,304 vezes 10, não é isso? Porque eu dividi por 10 vezes 10 a menos 5. Então, esse F vai ficar igual ao que? Aproximadamente 2,3 vezes 10 a menos 4, certinho? Newtons. Então, letra A. Prontinho, sem grandes problemas. Então vamos para a próxima, última questão. 8 cargas positivas mais Q são uniformemente dispostas sob uma circunferência de raio R, como mostra a figura a seguir. Uma carga positiva mais 2Q é colocada exatamente no centro da circunferência. A força elétrica resultante sobre essa última carga é proporcional a... Então o que vai acontecer? Como elas são todas positivas, elas vão se repelir. Então, a cargazinha do meio vai fazer uma força empurrando todas as cargas para fora, certo? Consequentemente, todas as cargas vão fazer uma força empurrando Czinho para o outro lado. Para cá. Para cá e para cá. Só que o que acontece? Como todas essas forças são iguais, e por que essas forças são todas iguais? Porque a relação entre elas é o seguinte: essa vai fazer força nessa, essa nessa, essa com essa, e nunca uma com a outra aqui na circunferência. É óbvio, elas vão fazer força também? Sim, mas não interessa pra gente na questão. O que interessa pra gente é a relação de cada uma dessas aqui em volta com essa do meio, tá bom? Então, qual é a força que essas cargas fazem? F igual a K vezes 2Q, que é a força do meio, vezes Q, que é uma das forças em volta, dividido por D ao quadrado. Esse D é o raio, né? Então vamos colocar R ao quadrado. R ao quadrado. Então todas as forças vão ter esse valor, né? K é 2, né? K, que é o quadrado, sobre R ao quadrado. Se todas as forças vão ter esse valor, isso quer dizer que essa força aqui vai anular essa daqui, porque são duas forças contrárias, né? Ou seja, uma fazendo força para um lado e a outra fazendo a mesma força para o outro lado. Então esse negócio não se mexe. Então essa vai anular essa vai anular essa e por fim essa anula essa. Então a resultante do somatório das forças vai ser zero. Zero, porque todas as forças se anulam. Então a resposta, a letra E. Fechou então? Bom,
avançando com a matéria, rumo à aprovação de vocês no vestibular. Valeu? Espero que tenha ajudado. Até, então, a próxima.